que Ele seja eternamente louvado. É uma alegria para mim poder voltar a essa igreja para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, dividir a graça do Pai Eterno com cada um dos irmãos que estão aqui, a convite do pastor Tavares, meu amigo querido, que com grande alegria eu venho estar aqui ladeado pelos anciãos da igreja e buscar a face do Altíssimo. Durante a adoração me ocorreu que nós, desde crianças, assim, quando éramos da idade do netinho, de Nancy Tavares, nós aprendemos que na hora de orar, nós fazemos um gesto. Mas eu acho que quando nos tornamos adultos, esse gesto deveria mudar. Deixa eu explicar a vocês. Quando éramos crianças, nós aprendemos a orar assim, com esse gesto. E os nossos pais disseram: fale com o Papai do Céu. E assim nos ensinaram a orar o Pai Nosso e fazermos as primeiras preces. Sim ou não? Vamos fazer esse gesto, todos nós, mãos unidas diante do coração. Assim orávamos quando éramos crianças. Agora que nos tornamos jovens, adolescentes, adultos, a nossa atitude de oração e de adoração deve mudar um pouquinho. Agora nós vamos orar assim: dá-me, Senhor, aquilo que eu preciso. Tem compaixão de nós, Tu que conheces as nossas necessidades, Tu que sabes quais são as nossas angústias, Tu que sabes quais são os nossos medos, Tu que conheces as nossas carências mais íntimas. Nós colocamos as mãos na posição de quem pede, na posição de quem clama, na posição de quem roga, para que o Senhor, de acordo com a sua vontade soberana, nos dê aquilo que Ele sabe que precisamos, não aquilo que queremos em nossos caprichos, mas aquilo que de fato a nossa alma carece, o nosso corpo demanda, e o Senhor tem um olhar atento para as nossas necessidades. Portanto, com as mãos assim, nós vamos fazer esta prece. Ó Deus eterno, Tu conheces, nós supomos, Tu vês, nós pressentimos. Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a glória. Derrama sobre o Teu povo nesta noite aquilo que cada um precisa, aquilo que todos nós, Senhor, necessitamos de fato e de verdade, e que somente o Teu olhar escrutinador, que sonda, pode saber. Agora, Senhor, fica Tu mesmo sabendo que esta é a nossa atitude para contigo, de seres que pedem, de seres que clamam, de seres que não são autossuficientes, nem carregam qualquer justiça própria. A nossa atitude diante de Ti é de pedintes. Nós, Senhor, nesta noite, clamamos por Tua graça e fazemos nossa a oração do Filho que voltou, que sabemos que sequer temos dignidade de sermos tratados como um servo, mas ajuda-nos e acolhe-nos como Teus filhos, em nome de Jesus, nosso Senhor e irmão. Amém. Glória a Deus. Mantenhamos o nosso coração com esta mesma atitude e abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. À medida que você for encontrando, coloque-se de pé para a leitura da palavra do Senhor, a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13.
é a história da multiplicação de pães e peixes. O primeiro destes episódios registrados no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Amém? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podeis sentar. Eu ouvi certo dia esta frase, um jovem dizendo a outro jovem: existem 2 tipos de problemas, os meus e os teus. Os teus não me interessam. Eu achei essa frase chocante. Existem 2 tipos de problemas, os meus e os teus. Os teus não me interessam. Jesus não pensa assim. Aqueles que seguem a Jesus não têm esta visão da realidade do mundo, porque aqueles que amam e seguem a Jesus aprendem que as dores dos outros nos interessam, os problemas dos outros têm a ver comigo, e a tua dor importa a mim. No texto que acabamos de ler, Jesus havia recebido uma notícia terrível. A notícia que ele acabara de receber, e o versículo 13 nos diz que, tendo Jesus ouvido isto, retirou-se. Mas o que foi que Jesus acabara de ouvir? Ele acabara de ouvir, e vejam como você se sentiria recebendo essa notícia, que um amigo querido havia sido brutalmente assassinado. Estou me referindo à figura de João Batista. Herodias convenceu a sua filha Salomé a pedir a Herodes, que lhe prometera até metade do reino, a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Herodes, como havia prometido, não pôde negar. Mandou pegar a João Batista, que estava encarcerado, degolar e trazer-lhe a cabeça à presença de Salomé. Os discípulos de João, ouvindo isto, depois de toda a cena, pegam o corpo de João Batista, sepultam e vão comunicar a Jesus. João Batista não era uma pessoa qualquer na vida de Jesus. João Batista era primo do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos ensina que Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, eram primas. Se elas duas eram primas, em algum grau, Jesus e João Batista também eram primos. Mas em segundo lugar, João Batista era uma pessoa especial para Jesus, porque Jesus confiou a ele, a João, a responsabilidade de batizá-lo. Quando Jesus chegou às águas do Jordão, João não quis batizá-lo. Ele disse: eu não sou digno de te batizar.
tu é que precisas me batizar. E Jesus insistiu com ele, dizendo: não, batiza-me, para que se cumpra toda a vontade do Senhor. E João aqueceu e batizou. Mas foi de João a voz que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele segui. Foi de João Batista a voz que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus quis falar acerca de João Batista, foram estas palavras que ele se referiu: nascido de mulher, não houve ninguém semelhante a João Batista. Esse era o amigo de Jesus, o primo de Jesus, o ser a quem Jesus admirava. E qual é a reação de Jesus? A reação de Jesus é luto. A reação de Jesus é profunda de tristeza. E ele decide viver o seu luto. Ele tinha direito a isso, sim ou não? Um amigo morrera de tal modo. E vejam que há 3 palavras do versículo 13 que revelam a vontade e a disposição de Jesus de se afastar, de ficar sozinho. O versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto. Ora, ele queria se isolar. E diz mais o texto: é um lugar deserto e apartado. Sabe qual é o problema? O problema é que Jesus estava numa cidade à beira do mar da Galileia, do lago de Tiberíades. E esse é um lugar relativamente estreito. Quando as multidões viram que Jesus entrou no barco e começou a navegar em sentido a uma outra localidade, eles foram a pé, beirando o lago e mirando o barco de Jesus. E iam passando de cidade em aldeia e vendo o barquinho de Jesus. Quando o barco de Jesus aportou e ele desceu para o seu retiro espiritual, estavam esperando por ele aproximadamente 10.000 pessoas. Sim, eu ouso dizer que eram 10.000 pessoas, porque o versículo 21 diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A minha conta é razoável? Não é? 10.000 pessoas, mas não eram 10.000 pessoas que estavam ali esperando para ouvir a sua pregação e seu ensino, não. Eram pessoas enfermas, eram pessoas que estavam à procura de cura, eram pessoas que ansiavam pelo toque, pela ministração de Cristo, eram pessoas que estavam envoltas em clamores, em premências, em urgências. O evangelista Lucas, quando se refere a esta passagem, diz que Jesus, olhando para eles, discerniu que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Eram como pessoas que não tivessem quem os acudisse, quem os orientasse, quem lhes desse o que eles careciam. Por isso Jesus, e eu amo esta palavra, a palavra diz que Jesus, compadecendo-se deles. Eu já tive a oportunidade de explicar mais de uma vez aqui. A palavra compadecer significa sentir em si as dores que são do outro. É compadecer. A dor é tua, mas sangra em mim. A palavra compaixão tem a mesma etimologia, porque paixão significa sofrimento, como na expressão a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Então, compaixão é perceber que o sofrimento do outro não é do outro, é meu sofrimento. Então Jesus nos ensina a viver a verdadeira compaixão. Em primeiro lugar, se deixando afetar pela dor do outro. Eu fico lembrando as aulas que tive de psicologia da religião e psicologia pastoral, ainda nos anos 80, no Seminário Presbiteriano do Norte. E lá os professores diziam e falavam sobre a categoria psicológica da transferência. E ele dizia o seguinte: professores, o senhor que é psicólogo também, diz, olha, é preciso que aquele que aconselha não se deixe envolver pela dor daquele que veio lhe procurar. É preciso haver um distanciamento entre aquele que busca aconselhamento e você. E eu concordo em parte, mas é impossível não se deixar afetar
deixar tocar e fazê-lo virar uma máquina de pastorado, uma máquina de aconselhamento. Nós não precisamos de robôs nos aconselhando, nem queremos robôs cuidando de nossas almas. Nós queremos pessoas capazes de compaixão, capazes de sentir a minha dor, capazes de chorar conosco, capazes de ouvir o nosso sofrimento e dividir isso conosco. Porque na incrível matemática do Espírito, a dor dividida diminui e a alegria compartilhada se multiplica. Quando a gente compartilha, a alegria ela aumenta. Quando a gente compartilha a dor, ela diminui. E assim é como se a tua dor desaguasse também no meu coração. E depois, quando você vai embora e chega em casa e diz: poxa, eu não sei o que aconteceu naquela conversa com o pastor, mas eu estou tão aliviado. É porque metade do teu sofrimento ficou no gabinete com ele e você voltou para casa. E assim é que é, e assim é que tem que ser. Jesus, vendo a angústia e o sofrimento daquelas pessoas, se compadeceu delas, porque ele se deixava afetar. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Jesus não permite que levantemos muros entre os nossos problemas e os problemas dos nossos irmãos. Jesus estava ali curando o dia todo, começou cedo e curando, abençoando um outro, a todo um desgaste físico. E os discípulos chegaram para ele, e eu imagino aqui os anciãos da Peniel chegando para o pastor Tavares: só pastor, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas estou achando melhor o senhor mandar esse povo embora, porque a tarde já declina e eles precisam voltar para casa e ter o que comer, procurar nas aldeias, alguma coisa que comprem e se alimentem. O que os discípulos estavam dizendo era: eles têm um problema, eles têm que arrumar comida, mas esse é um problema deles, não é um problema da gente. Então é só o senhor mandar embora, acabou, podem ir para casa. E aí Jesus, didática e pedagogicamente, disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Não, nada de mandar eles embora, tem muita gente para curar, tem muito trabalho para fazer, e eles precisam comer, é verdade, mas deem vocês mesmos o que comer a eles. 10.000 pessoas. Bora pensar num lanchinho de 10 conto. Mais ou menos um lanchinho de 10 conto, 10 reais, 10.000 pessoas. Quanto é que dá a conta? 100.000 reais. Você acha que Jesus e os discípulos dele tinham essa grana? Claro que não. Mas vejam, o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é que a necessidade do povo é nosso problema. Não há uma separação, não há um muro a nos dividir. E aí Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que tendes? Os discípulos disseram: 5 pães e 2 peixes. Marcos, o evangelista Marcos, chega a acrescentar: mas o que é isto para esta multidão inteira? Bom, 5 pães e 2 peixes é pouco ou é muito? Não vamos esquecer essa multidão, deixa para lá. Para esse grupo aqui da Peniel, dá? Meus irmãos, prestem atenção. Só tem ali adolescente ali no louvor. Esse povo come, que não é coisa séria. Fase de crescimento, fase de desenvolvimento. 5 pães e 2 peixinhos, não passa do pessoal do louvor. Meus irmãos, dá ou não dá? Deu e sobrou. Porque Deus quer que você ofereça a Ele o que você tem, não o que você deveria ter. O que você precisa consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor, não é aquilo que em hipótese seria necessário. O que você deveria e precisa consagrar ao Senhor é o que você tem. A matéria-prima do milagre
poderia dizer: Senhor, eu gostaria de ter a voz de fulano, ter a eloquência de Beltrano, ter a inteligência. Meu amigo, o que você quer? Deus não está interessado. Se Deus, preste atenção, se Deus quisesse isso de você, Ele te teria dado. O que Ele te deu é o que Ele espera que você a Ele consagre. Consagra a Ele o que você é, o que você tem, os dons e talentos que você possui. Aí você vai dizer: mas pastor, é quase nada, é muito pouco, é desprezível, é insignificante. Eu vou concordar com você. É verdade, você tem razão. Mas é exatamente isto que Deus espera que você entregue a Ele. Porque quanto menor é o instrumento da vitória, maior é a glória daquele que dá a vitória. Quanto mais débil, quanto mais frágil é o instrumento da peleja, maior é a glória daquele que concede a vitória. Meus irmãos, me digam, que instrumento é melhor para a batalha? Você vai para um combate, prefere armadura, escudo, lança-espada ou badoque? É uma obviedade, é um truísmo. É claro que armas de batalha são armadura, lança, espada, escudo. Essas são as armas de batalha. E por que Davi não conseguia se mover com a armadura de Saul? E porque aprove a Deus colocar como campeão de Israel um atirador de pedras, de seixos de ribeiro. Você sabe o que é seixo? Aquela pedra arredondada por causa das águas que já passaram por ela. O gigante filisteu não foi vencido pela lança e pela espada do rei Saul, mas por uma pedra vagabunda de ribeiro. Por quê? Porque assim maior é a glória daquele que dá a vitória. Assim maior é a glória daquele que dá a vitória. Então, quando você olhar para si mesmo, pode dizer: Senhor, está à procura de pedra de ribeiro? Pois é comigo. Está à procura de pessoas fracas, com poucos recursos para operar o milagre, e a tua matéria-prima, como Paulo disse: se o Senhor procura um pecador, eu sou o maior deles. Se queres manifestar a glória no que é fraco, no que é débil, pois o Senhor encontrou em mim o lugar ideal, porque eu estou à procura. Tem mais fraco que eu não. Pois, meus irmãos, a matéria-prima do Senhor é aquilo que você tem, não o que deveria ter, para se adequar à realidade. Em quarto lugar, nós aprendemos com esse texto da palavra de Deus, é que antes do milagre é preciso aquietar o coração. Eu acho que aquela multidão, eu não consigo, realmente, nesse momento, eu não consigo imaginar um grupo de 10.000 pessoas reunidas no mesmo lugar. Eu não me lembro qual é a capacidade do Geraldão, quando funcionava a plenos vapores, mas era mais ou menos isso. A Ilha do Retiro talvez caiba 20.000 pessoas, mas eu imagino aquela multidão cheia de expectativas, ansiedades, inquietações. Aí Jesus disse: olha, sentem-se na relva, fiquem sentados. Não quero mais ninguém em pé, quero todo mundo sentado. E o coração inquieto, aflito: não, senta todo mundo. Era preciso, não dava para comer em pé, talvez desse, mas antes do milagre é preciso aquietar o coração. Jesus manda todo mundo se sentar. Fica aí, senta na relva, espera um pouco, prepara o teu coração para o milagre. Eu e você precisamos aprender a aquietar o nosso coração. Nós que estamos com a mente
cheia de pensamentos, de gritos, clamores. Não, eu sei, Jesus conhece as tuas necessidades, mas agora te aquieta, te aquieta. Glória a Deus. Além de aquietar o coração, o Senhor pegou os 5 pães e 2 peixes e os consagrou ao Pai. Aleluia. Eu pergunto, pastor Tavares, era preciso? Ele não poderia imediatamente fazer o milagre? A resposta é que Jesus consagra os 5 pães e 2 peixes ao Pai, para que a glória fosse do Senhor, para que todos soubessem que além de aquietar o coração, é preciso oferecer e consagrar o que nós somos e temos ao Senhor. Glória a Deus. Lembra que eu ensinei a vocês que a gente tem que orar assim, de mãos vazias, em estado penitente, dependendo do Senhor? Aleluia. Mas antes de esperar do Senhor, use as mesmas 2 mãos para entregar tudo a Ele. O Senhor pegou os pães e os peixes e os levantou ao céu e os abençoou e disse palavras de bênção sobre aqueles elementos e consagrou-os ao Pai. E ao fazer isso, Ele nos ensina como é que a gente deve agir. Imagine que você acaba de orar e eu pergunto a você: quantos aqui têm algum problema? Levanta a mão. Qualquer problema, saúde, financeiro, quantos têm algum problema? Muito bem, podem baixar a sua mão. Desculpa, mas se você entregar a Deus os seus problemas e eu lhe perguntar quantos problemas você tem que me dizer: mas nenhum. Entreguei todos ao Senhor. O evangelista Marcos diz que havia um rapaz que trouxe os 5 pães e 2 peixes. Lembra disso? Um rapaz. Depois de ele entregar os 5 pães e 2 peixes aos discípulos, quantos ele tinha? Hein? Ele entregou os 5 pães e 2 peixes. Ficou com quanto? Pronto. Quando você consagrar os seus problemas ao Senhor, quantos problemas você vai ficar? Sabe qual é o problema? É a dificuldade que a gente tem de entregar. Muito difícil entregar. Muito difícil. Aumenta-nos a fé, Senhor, porque tem sido muito difícil entregar. E a Bíblia diz que o Senhor, depois de abençoar, entregou os pães aos discípulos e os discípulos à multidão que estava sentada na relva. E o Senhor abençoou. E há uma palavra no texto que eu quero corrigir a significação, porque diz o texto em muitas traduções que todos os 10.000, não sei ao certo quantos eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças, todos comeram fartamente. Agora, desculpa, é que a gente tem uma compreensão equivocada do que é comer fartamente. Aqui no Ocidente, aqui no Brasil e aqui no Nordeste principalmente, a gente acha que comer fartamente é comer até passar mal. É ou não é? Não, gente. Comer fartamente é comer de acordo com a sua necessidade. É saciar a necessidade, saciar a fome. E diz a palavra do Senhor que Ele entregou a todos e todos comeram segundo a sua necessidade, ou seja, comeram até se fartar, até não haver mais fome. A fome foi vencida, o Senhor deu suprimento. Agora preste atenção, você está vivendo uma confusão entre o que você quer e o que você precisa. Você quer comer até passar mal. Você quer bênçãos que, se tivesse recebido, tua vida seria destruída. Meu Deus! Se o Senhor nos desse tudo o que queremos, nós seríamos destruídos.
Se eu comesse tudo o que eu quero, todo dia de manhã eu comia papa de brigadeiro. É o que eu gosto. Sabe o que é brigadeiro no prato? Não? Sabe como é que é? Não? Alguém tem essa tentação também? Alguém tem esse pecado? Brigadeiro ali na panelinha, depois derrama no prato, põe na geladeira, deixa dar o clima, e quando está levemente emboloado, é o ponto. Quando está levemente, que aí fica crocante na boca. Bem, isso é o que eu quero. É isso que eu preciso. É isso que fará bem a mim. É isso que me dará saúde e vigor. Você precisa perceber a diferença entre o que você quer e o que você precisa. E talvez você esteja sentindo falta, não do que precisa, mas do que gostaria de ter. E gostaria de ter por ver na vida de outra pessoa, e por isso gostaria de ter. Agora, se nós formos capazes de consagrar ao Senhor o que temos, de colocar as nossas mãos em petição, tudo quanto recebemos do Senhor será inundado de contentamento, de gratidão, de louvor a Deus, de alegria, e renderemos graças ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos conceder. Um homem de fé e uma mulher de fé não é pessoas capazes de clamar ou falar em outras línguas, ainda que isso sejam dons espirituais que Deus concede. Mas um homem e uma mulher de fé são pessoas contentes, vivendo em paz. Se a tua alma está cheia de aflição, angústias e medos, que fé que nada. Mas gente contente, que sente que de Deus veio tudo quanto nos era necessário, e da provisão dele temos comido fartamente. Agora eu vou concluir a minha mensagem, e aí esse é o momento mais temerário da mensagem, porque até agora eu falei somente o que estava no texto bíblico, e expor o texto bíblico é a coisa mais segura que há para um pregador. Mas agora eu vou além do texto bíblico, e aí a situação é temerária, e eu vou com temor e tremor, porque eu fiquei inquieto e angustiado, porque o versículo 20 diz que depois de todos terem comido fartamente, sobejaram 12 cestos cheios de pães e peixes. Sobrou nada. Eu estou aqui para dizer que não sobrou nada. Como assim? Como assim? O texto está dizendo que sobraram 12 cestos cheios de pães, e eu digo, não sobrou nada. Quando eu digo que não sobrou, é porque sobrar é não ter função nem utilidade. Mas o Senhor Jesus deu função e utilidade àqueles 12 cestos cheios de pães e peixes. Preste atenção, porque eu vou dizer a você o que foi que Jesus fez segundo a minha interpretação. Jesus não foi permitir que os 12 apóstolos saíssem por ali de cidade em cidade carregando cesto de pão na cabeça. Faz sentido isso? Ele mesmo nos ensinou a andar sem carregar provisão para o dia seguinte. Sabe o que Jesus fez? Deixa eu dizer em nome do Senhor o que Ele fez. Deixa eu dizer. Ele pegou aqueles pães e peixes e disse: agora, todos já comeram fartamente? Sim. Agora você leve para sua casa essa porção de pães e peixes. Você também leve para sua casa. E aí você está com um problema. Pastor, 12 cestos para 10.000 pessoas não é nada. Oi, tu não me ouviste pregar até agora? Entendeu o que eu falei até agora? Pastor, 12 cestos de pães para 10.000 pessoas, só deu para cada um levar um taquinho assim para casa, para os seus. E precisa mais do que um taquinho assim. Agora chegou a sua vez de fazer um milagre na sua casa. Vamos dizer comigo? Agora chegou a minha vez de fazer um milagre na minha casa.
A heresia foi grande, pastor Tavares. Cada um leva um pouquinho daqueles pães e peixes para a sua casa. E quando chegou em casa, fez o mesmo gesto que Jesus ensinou. Disse aos filhos, ao cônjuge: senta aí, aquieta teu coração. Pegou um pedacinho de pão, abençoou, levando-os aos céus. E depois entregou, segundo cada um tinha necessidade. Eu terminei aqui a palavra que eu tinha para pregar a você. Só que tem uma coisa. Essa palavra está agora com você. Quando você chegar em casa, vai ter que dividir. Você vai levar daqui do culto da Peniel na noite de hoje um taquinho de pão e peixe. E quando chegar em casa, diga aos seus: aquieta o coração e recebe o que de Deus tem para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos novamente de mãos postas em petição a Ti. Dá-nos o que temos necessidade e que nem sequer nós mesmos sabemos. E o que nos deres, consagraremos a Ti para dividir com os mais. Como os discípulos que não receberam primeiramente para si, mas para dar. Que os anciãos desta igreja discernam que o que recebem para dar e dividir. E ser glorificado, Senhor, ao Te valeres de pessoas como nós, gente de 5 pães e 2 peixes, e manifesta nas nossas vidas a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar.